O MPB é um projeto que trabalha monitoramento da biodiversidade e de recursos naturais em unidades de conservação da Amazônia, em parceria com o ICMBio. O MPB apoia a implementação do programa Monitora, que é um programa federal do ICMBio. E a gente tem apoio da Fundação Gordon e Beth Moore, da USAID e do programa ARPA do Ministério do Meio Ambiente. Essa aqui é a terceira live que a gente está fazendo. A gente vai conversar hoje a respeito do monitoramento participativo da castanha da Amazônia. A castanha da Amazônia é também conhecida por castanha do Pará ou castanha do Brasil, mas essa é a mesma planta, tá? Nós costumamos chamar de castanha da Amazônia porque ela não ocorre nem só no Pará e nem só no Brasil, ela ocorre na Amazônia como um todo, então acaba sendo mais democrático chamar de castanha da Amazônia. E para conversar a respeito desse monitoramento, eu vou chamar duas pesquisadoras do projeto, a Yunayara e depois a Camila. Deixa eu ver se a Yunayara já chegou para a gente conversar. Tá aqui ela. Esperar a Naná, tá? Se chamar ela de Naná é a Yunayara. Esperar ela chegar. Oiê! Tudo Oiê, bom, Yunayara? Boa noite. tudo bem, Tina? Boa noite. Boa noite, pessoal. Nayara, para a gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para você se apresentar, tá? Para saberem quem você é. Tá bom. Eu me chamo Yunayara, né? Mais conhecida como Naná. Eu sou pesquisadora local, né, do IP, atuando no projeto MPB aqui no Acre, mais especificamente na reserva extrativista do Casumba Iracema, desde novembro, dezembro de 2013. A reserva extrativista do Casumba Iracema, para quem não sabe, ela é uma unidade de conservação de uso sustentável, né? Ela tem 750 mil hectares e aproximadamente 350 famílias vivendo dentro dela, né? Os guardiões da Casambá. Isso. Legal, Naná. Então, vamos começar a entender um pouco. Ih, ela sumiu também, voltou. Vamos começar a conversar um Voltei. pouco, né, a respeito do monitoramento para o pessoal conhecer um pouquinho, né? Então, assim, por que monitorar as castanheiras, né? Qual a importância de conservação? Qual a importância do monitoramento das castanheiras? Tá. A castanha ela tem uma importância muito grande para as populações tradicionais da região amazônica, né? Porque ela serve como fonte de alimentação, ela serve como fonte de renda e ela também está intimamente ligada à cultura local, né? E para além das populações tradicionais, a castanha, de uns anos para cá, ela passou a ser uma iguaria muito apreciada, né? No Brasil, principalmente na região sul e sudeste, né? Mas também no exterior. E isso faz com que a castanha ela se torne um produto da nossa sociobiodiversidade muito importante, né? E também contribui de uma forma significativa para a economia da região, né? O monitoramento da castanha, ele é uma demanda local, né? Ele veio de uma demanda das comunidades, das populações tradicionais, né? Porque eles observaram que estava havendo uma diminuição na produção de castanha, né? E essa diminuição, ela tem um impacto significativo na renda dessas populações e também pode ter um impacto nas gerações futuras das castanheiras, né? E aí tem duas coisas importantes, né? A primeira é que se tem esse impacto negativo na renda do extrativista, ele acaba procurando uma outra fonte de renda, né? Uma outra atividade que seja mais rentável, né? Acaba abandonando o extrativismo da castanha e dessa forma ele acaba perdendo o modo de vida tradicional dele. E um outro ponto é que se o castanhal não está mais me sendo útil e fornecendo a produção, eu posso fazer um outro uso desse castanhal. E aí as castanheiras elas podem acabar se tornando casas, mesas, né, móveis em geral. E mesmo a gente sabendo que ela é uma madeira protegida por lei, né? Sim, Mas então o monitoramento ele é muito importante para que a gente, né, preserve tanto o modo de vida tradicional como também a castanheira na floresta, né? e lembrando que é super importante manter
valorizar os modos de vida tradicionais, porque as populações tradicionais ribeirinhas da Amazônia, além dos indígenas, claro, eles são os extrativistas, os pescadores, são os grandes guardiões da floresta, né? A gente sempre é importante lembrar isso, né? É, E, e, como, e como que é feito esse monitoramento, Naná? então, esse monitoramento, o como ele é feito, a gente precisaria de umas 3 horas de live para poder falar como que ele é feito, né? Mas O Instagram aproveitando, nem deixa. nem deixa. Aproveitando, para dizer que a gente está produzindo um material, né? A gente tem o protocolo já todo escrito, mas a gente está produzindo um outro material mais acessível, que é o roteiro metodológico, né? Que é o material técnico-científico, né? Que vai trazer tanto a metodologia como os relatos também da implementação. Mas dá para dizer o que a gente monitora, né? No monitoramento da castanha. A gente monitora o que a gente chama de saúde dos castanhais, que é através do mapeamento dos castanhais, a gente consegue avaliar a estrutura da população, né? A proporção de indivíduos jovens, a proporção de adultos, a proporção de indivíduos velhos, isso é muito importante saber. A gente consegue também avaliar a estrutura física da árvore, né? A gente vê como que está a qualidade da copa dela, quantidade de cipó, quantidade de cupim, para fazer o manejo adequado nessas árvores, né? Além de também a gente ter informações de árvores que produzem, árvores que não produzem, para auxiliar os castanheiros, né? A gente monitora também a produção, né? Tanto a produção total como a produção média de algumas árvores selecionadas, que esse monitoramento ele é muito importante para no final a gente conseguir fazer um cálculo de estimativa do potencial produtivo daquele castanhal, né? O quanto que aquele castanhal ele é capaz de produzir. A gente monitora também a organização social, né? Tanto como que eles se organizam para coletar a castanha, como eles se organizam para vender a castanha. E a gente monitora também os processos de comercialização, né? Quanto que eles estão gastando para coletar a castanha e por quanto eles estão vendendo a castanha, para quem que eles estão vendendo a castanha, de que forma eles estão vendendo essa castanha. Que é super importante isso também para o conhecimento deles mesmos, né? De como que está esse mercado, como está essa fonte de renda para eles, né? Isso. Legal. E é essencial a participação, né, da população local no monitoramento. Como que foi feito esse processo de envolvimento da comunidade no monitoramento? Então, o envolvimento da castanha, ele é um envolvimento que vem desde a seleção do alvo, né, da castanheira. Porque só para contextualizar um pouquinho, quando o programa Monitora ele iniciou com o monitoramento dos alvos que a gente chama de alvos globais, né, que são aves cinegéticas, mamíferos de médio e grande porte, borboletas frugívoras e plantas lenhosas. E esses alvos foram selecionados por pesquisadores, por especialistas, né, para responder uma questão muito específica do programa, né, que é com relação à efetividade das unidades de conservação. Mas aí veio aquele pensamento, será que esses alvos vão atender também as demandas das comunidades? E aí, pensando nisso, houve a possibilidade de criar os alvos complementares, né, que são esses alvos em que as comunidades e a gestão local eles avaliam para ver qual alvo seria de interesse da comunidade, né, das populações, para ser monitorado. E no caso da Casumbá foi o alvo da castanha escolhido. E aí, depois da seleção do alvo, a gente contratou um especialista para poder produzir o protocolo para a gente. Depois fomos até a comunidade validar esse protocolo com as comunidades, né, saber se realmente era aquilo que eles estavam querendo monitorar. Depois fizemos diversos cursos de capacitação, né, nesse tempo em que a gente está fazendo o monitoramento. E só para deixar claro, né, desde quando o protocolo ele foi criado até a gente conseguir deixar ele redondinho, demorou uns 2 anos. E nesses 2 anos são muitas conversas com especialistas, com comunitários, eles sempre estavam envolvidos nessas conversas, né? E aí, só para aproveitar, a gente tem uma publicação, a gente tem um livro, né, que é o Monitoramento Participativo da Biodiversidade, Aprendizados em Evolução, né, que conta um pouquinho desses relatos, né, traz um pouquinho de como que foi esse envolvimento, né? Então, quem quiser esse livro, ele está disponível em PDF no site do IP, é só procurar por lá.
Legal, Naná. E no site do IP também, em breve, assim, no início do ano que vem, vai estar o roteiro metodológico do monitoramento da castanha também, né? A parte mais técnica, quando estiver pronto, a gente vai subir no site do IP também, vai estar disponível para download lá, né? Só lembrando que ela falou um pouquinho antes, né? Isso. Então, Nana, desde o comecinho do projeto, né, o pessoal está envolvido em todas as etapas, né, desde identificar alvo até também na parte mais técnica científica de conversar a respeito do monitoramento, Isso, da porque metodologia do monitoramento, né? Isso, porque a gente vai para campo testar o protocolo que foi criado, né? Só que ele no papel ele é muito bonito, mas em campo às vezes ele não é exatamente aquilo, né? Então a gente precisava fazer vários ajustes e isso a gente foi conseguindo Uhum. através do teste, conversa com os comunitários para chegar no redondinho 2 anos depois. E não é só na castanha, né? Outros também roteiros que a gente pensou para o monitoramento foram tendo vários ajustes ao longo do tempo, né? Uma coisa natural de quando É, você faz um trabalho desse de longo prazo, né? Uma pesquisa pontual, mas sim uma coisa para ser perene por muito tempo, né? isso. E pensando agora um pouquinho em resultados, quais são os resultados que existem para os moradores, os benefícios para as futuras gerações, né? E mesmo para a conservação da castanha, assim, que a gente já tem? Tá. De resultado, assim, a gente tem pouco tempo de monitoramento, né? Pensando que monitoramento é um trabalho a longo prazo, né? Então, mas a curto prazo, assim, o que a gente tem de resultado? A gente tem o mapeamento dos castanhais, e nesse mapeamento dos castanhais, a gente tem a área definida desses castanhais, né, o tamanho da área, a gente tem a quantidade de árvores mapeadas, né? A gente tem número de árvores que produzem, número de árvores que não produzem, né? A gente tem uma avaliação do estado da saúde desse castanhal para o castanheiro, né? E tem um trabalho interessante da doutora Lúcia Vatti, da Embrapa, né, que é a pessoa que nos apoia no monitoramento da castanha, que eles produzem um mapa com essas informações, eles produziram um mapa com essas informações, né? E com esse mapa, os extrativistas conseguiram ter acesso a crédito e a financiamentos no banco, comprovando que ele tem uma área que essa área produz, né? Legal. Comprovada coisa que a gente pode fazer com os dados que a gente tem para os castanheiros, caso seja de interesse deles, né? Outro resultado importante que a gente tem é que a gente conseguiu ensinar para os mais jovens, pelo menos, a identificação das castanheiras, né? Os mais jovens, eles não tinham conhecimento, né, do que era uma castanheira jovem, uma mudinha, né? Porque ela confunde muito com outra espécie, né? Que é o tauari, eu não sei o nome científico do tauari, mas que é uma espécie da mesma família da castanheira, né? Lecitidaceae. E aí a gente fez um curso de capacitação para eles, fornecendo essa informação, né? Fornecendo esse curso para que eles aprendessem a identificar os indivíduos jovens, né? E assim a gente aproveitou, já envolveu os jovens nesse modo de vida tradicional, né? Que o natural, entre aspas, né? Agora é o jovem se afastar um pouquinho desse modo de vida devido ao tanto de acesso à informação que ele vai tendo, ele vai acabando deixando o modo de vida para o lado, né? Então a gente conseguiu envolver eles nesse momento. Outra coisa importante de resultado é que a gente consegue mostrar para o castanheiro o quanto que o castanhal dele é capaz de produzir, né? E a gente consegue dizer para ele assim, ó, você está coletando talvez menos do que o teu castanhal está te fornecendo, ou então você está coletando mais do que o seu castanhal está te fornecendo. É bom você dar uma segurada um pouquinho, que senão isso pode te prejudicar no futuro, né? A gente consegue dar essa informação. E a gente, com os dados de comercialização, a gente também vai conseguir orientá-los melhor com relação aos gastos que eles estão tendo e com relação ao preço que eles estão cobrando na lata, e que às vezes não é nem o preço que eles estão cobrando, é o preço que está sendo pago. Mas a gente pode Sim. conseguir orientá-los melhor de como reduzir os custos, pelo menos que eles têm para fazer a coleta, para na hora da venda eles terem um lucro maior, né? E para Legal. para conservação como um todo, eu penso assim, quanto mais a gente conhecer a forma como eles fazem uso do recurso, mais a gente consegue orientá-los para um manejo correto, né? E assim a gente consegue garantir que a castanheira ela vá continuar para muitas e muitas gerações, né? Isso aí. E a castanheira, né? E o modo de vida deles e a Isso, proteção da floresta que eles fazem, né? isso. Naturalmente, né?
Isso. Teve uma pergunta aqui, Naná, se teve alguma mudança de comportamento já, né, com o MPB que você já viu, você já tem observado. Já, já tem. Eles fazem, quando eles vão coletar a castanha, né? Eles fazem a limpa embaixo da árvore, que é para poder fazer um monte de ouriço, para depois quebrar e tirar a castanha. Quando eles fazem a limpa embaixo da castanheira, eles acabam cortando tudo quanto é de planta que tem ali embaixo. E nisso eles acabam cortando também as mudinhas de castanheira. Então, com o curso de capacitação que a gente deu sobre a identificação dos indivíduos jovens, eles começaram a observar o que eles estavam cortando. E aí, quando eles encontram o indivíduo jovem da castanheira, eles limpam, protegem, colocam uma marcação como quem diz, ó, aqui tem um indivíduo jovem, ninguém pode cortar. Então, esse foi um dos, assim, um dos mais legais, né? Porque eles chegam pra gente, às vezes, falando, eu encontrei duas, eu encontrei três, eu encontrei, tá lá, limpei embaixo, tá protegida. Muito legal mesmo. E a gente está num momento muito ímpar, né, da humanidade, com a Covid-19, pandemia, paralisações. Teve alguma mudança no monitoramento por causa da paralisação por causa da Covid-19? Então, na Casumbá, a gente, a gente não sentiu ainda o impacto do Covid na parte da produção, porque a produção, né, a coleta da castanha, eles fazem final de janeiro e fevereiro. Né? Então, antes da pandemia, eles já tinham feito essa coleta dessa informação de produção e a gente tem esses dados, né? Agora, os dados de comercialização, né? Como que eles venderam, para quem que eles venderam, que é o pós-coleta, que é entre março e abril, a gente não tem esses dados porque as atividades pararam nas unidades de conservação, as nossas atividades no projeto também foram suspensas, né? Então, a gente ainda não conseguiu essa informação com eles. Não tem que parar mesmo, né? Não tem jeito. Mas aí Isso. ano que vem não, quando voltar, que vai ser ano que vem, a gente corre atrás, né, Naná? Ano que vem a gente corre atrás de tudo. Exatamente, vai ser uma correria lascada. E assim, pra gente finalizar agora, né? E aí a Camila, chamar a Camila, o que teria assim uma história interessante, algum relato assim para contar pra gente? Tem essa história das mudinhas, né? Que eles estão protegendo. Agora eles mesmos chegam super animados contando as que eles encontraram. Tem também relato de que, a partir do mapeamento que a gente faz nos castanhais, eles acabam aumentando o número de árvores que eles costumavam coletar. Porque os castanheiros, eles têm piques, né, trilhas dentro do castanhal que eles estão acostumados a seguir. E tem áreas que dentro do castanhal deles que eles não acessam. E durante o mapeamento a gente acabou acessando todo o perímetro do castanhal, né, toda a área do castanhal, e a gente acabou encontrando 3, 4 árvores. E assim, as árvores, como elas não eram acessadas, elas estavam tomadas por cipó. E aí a gente acabou fazendo o manejo dela, né? Cortou os cipós, tudo certinho. E agora elas estão começando a produzir. Então tem relato Olha deles que falando legal. que achamos árvores, né? E elas ainda estão aumentando a produção deles. Que legal, bem legal mesmo, Naná. Tem uma pergunta aqui, antes da gente encerrar e chamar a Camila, é que quantas famílias estão sendo beneficiadas lá no Casumba Iracema? Quantas famílias? Nossa, são muitas. Porque são. Eu não vou conseguir lembrar de cabeça agora, mas são 9 castanhais monitorados, né? E aí a gente tem castanhais familiares e castanhais coletivos. No coletivo, são 19 famílias que são beneficiadas diretamente. Né? E aí, nos outros castanhais, são uma média de 3 a 6 famílias por castanhal Cada um. familiar. Cada um. Legal. Legal, Naná. Tem mais alguma coisa que você queria completar? Falar mais Ah, alguma coisinha? não, acho que não. Acho que a Camila vai trazer mais informações sobre o monitoramento. Tá certo. Beleza. Então tá, Naná, super obrigada pela sua participação aqui com a gente. Peraí que apareceu aqui uma pergunta, eu acho. Ó, Tá.
Então, tem uma pergunta aqui que é com relação à renda. Se a gente identificou melhoria na renda depois de um. Peraí, que acho que tem que clicar aqui. De um melhor. Da melhoria. No melhor manejo. Se teve melhoria na renda com esse manejo melhorado, né? Ou Então, ainda tem é melhoria cedo na para renda que responder nem. isso? Então, tem melhoria na renda de acordo com esse relato que a gente percebeu, né? A gente encontrou novas árvores, né? Essas novas árvores, elas foram adicionadas elas estão começando a produzir, e essa produção foi adicionada à produção que eles não tinham uso antes, né? Então, de uma forma, Uhum. de uma forma, a gente melhorou a renda nesse sentido, né? A gente encontrou novas árvores que estão produzindo e eles estão coletando a produção delas para vender também. Isso é ótimo mesmo. E com relação ao monitoramento que a gente monitora preço de venda, a gente ainda não tem um resultado para falar de melhoria, né, Naná? Porque ainda é muito recente, tem poucas coletas e a gente não pode falar. É uma responsabilidade muito grande falar de melhoria com poucas coletas com relação à venda e valor de venda, para a gente comparar ao longo do tempo e poder dizer da melhoria, né? Também. E são dados bem sensíveis, né? Esses dados de É, comercialização, né? De quanto que eles estão gastando e quanto que eles estão ganhando, né? Se a gente se precipitar numa análise, a gente pode acabar superestimando ou subestimando, né, a produção é, deles ou o valor da produção deles, né? E aí acabar motivando ou desmotivando. A gente tem exatamente. que tomar E muito isso que é tão cuidado. importante. Ah, desculpa. E Pode, isso que é pode tão continuar. importante o monitoramento, né? Porque você vai monitorar ao longo do tempo para a gente poder ter uma informação precisa. Não precisa assim, né? Porque uma precisa porque ela é uma coisa mais pontual, mas uma informação mais robusta a respeito disso, né? Senão a gente vai estar sendo um pouco precipitado, né? De falar já, Isso, exatamente. né? Legal, então, Naná, super obrigada pela sua participação aqui. Você já participou de outra live que eu sei, então você não está estreando. Ai, obrigado também, gente. Então tá, que a Tchau, tchau. gente se fala aí. Vou chamar a Camila agora. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, boa noite. Aí, boa noite, Camila, tudo bom? Tudo bem? Eu enviei aqui a solicitação, acho que demorou só um pouquinho. Mas aí chegou. Eu estava te procurando assim, aí apareceu. A Naná conversou com a gente um pouco a respeito do monitoramento que acontece lá na Casa do Iracema. E a partir desse monitoramento que começou em 2003, final de 2013, começo de 2014, o IP, ICMBio e outros parceiros perceberam que a castanha era um recurso natural super importante de ser monitorado, né? Tanto pelo valor comercial, pela possibilidade de geração de renda, né, para as comunidades. E aí a gente pensou em ampliar esse monitoramento para além da Casumbá, né, se tornar um monitoramento regional e ser ampliado para outras unidades, né? E é por isso que a gente chamou a Camila para conversar com a gente, né? Um pouquinho dessa expansão, dessa regionalização que aconteceu com o monitoramento da castanha. Aí, Camila, antes eu queria só pedir para você se apresentar, o pessoal te conhecer, aí a gente começa a nossa conversa. Boa noite, pessoal. Então, eu sou Camila Lemke, eu sou bióloga, eu sou pesquisadora associada do IP lá em Rondônia, né? E junto com o Paulo Bonavigo, eu sou responsável pela regionalização do monitoramento da castanha da Amazônia em 3 ou 6 de Rondônia, em 3 reservas extrativistas, né? Certo. E vamos lá, então. Por que expandir? Por que fazer essa regionalização do monitoramento? Qual que é a Uhum. importância maior disso? Então, áreas de castanhais ocorrem em toda a Amazônia, né? Inclusive em outros países que têm Amazônia. E principalmente em áreas florestais, que é onde estão localizadas as unidades de conservação, né? E essa expansão, ela, como você falou antes, ela partiu assim de uma preocupação do ICMBio, que é o órgão gestor dessas unidades de conservação, né, das unidades de conservação federais, para poder acompanhar a conservação, a sustentabilidade dos castanhais e também saber como é que está a produção dos extrativistas, porque a castanha é um produto, como a Naná falou antes,
é um produto da economia das populações tradicionais, né? E localmente gera renda para eles. É um produto muito importante para os estados da Amazônia e participa até do PIB, né? Do nosso país. Por isso que Sim. é importante a gente dar uma monitorada. Valorizar os produtos da sociobiodiversidade são essenciais para a Exato. conservação da Amazônia, né? E a castanha é um desses produtos, né? É E um dos como, principais. como... Desculpa, Camila, estava falando? É um dos principais produtos da sociobiodiversidade, né? Da socioeconomia. Exatamente. E como e onde foi esse processo de... Como e onde que foi o processo de regionalização e como foi esse envolvimento local também? Bom, primeiramente, 3 gestores de Rondônia já desde o início se envolveram, né? Isso pelas áreas grandes de castanhal que tem nessas reservas extrativistas. E assim, como nós acreditamos, nós no IP e no projeto, acreditamos que, acho que todo biólogo também deve pensar assim, nós acreditamos que a conservação ela só é eficaz se envolver a população, né? Se for envolvida as comunidades. Então, primeiramente, a gente apresentou essa regionalização, né, como ocorre o monitoramento lá na Casumbá, nas reuniões de conselho dessas 3 unidades, que são a reserva extrativista do Rio Ouro Preto, em Guajará-Mirim, a reserva extrativista Rio Cautário, que também fica em Guajará-Mirim, parte fica em Guajará-Mirim, parte fica em Costa Marques, e a Resex Lago do Cunhã, que fica em Porto Velho. A gente apresentou no conselho, né, para lideranças, para as comunidades, para os gestores também do órgão, né? E aí a gente convidou todas essas pessoas das unidades, né? Os líderes principalmente, para participar em Porto Velho de uma oficina para a construção, para a regionalização, né, do monitoramento. E também os instituições parceiras que atuam nessas unidades, como a Embrapa, a pessoa da doutora Lúcia, né, que faz atividades de pesquisa nessas unidades também, e o Pacto das Águas, que também trabalha com castanha em 2 dessas unidades, para poder a gente fazer essa construção com todos os envolvidos, né? Que também a gente. E, e, traz, Desculpa. e não só trazendo um monitoramento que já é feito na Casumbá, né? A gente precisava também estruturar o monitoramento, a regionalização com questões locais. E como que foi feita a diferença, né, do monitoramento que é feito na Casumbá, que acaba sendo mais local, desse monitoramento regional em Rondônia? Bom, na regionalização a gente acrescentou algumas questões, né, que foi de demanda dessas comunidades. Como a comunidade se organiza socialmente, isso foi um ponto que entrou e faz parte hoje do monitoramento lá da Casumbá também. E também a parte de comercialização, que a gente não tinha no protocolo da Casumbá. E algumas dessas coisas foram agregadas também depois, lá na Casumbá. Isso, Pensou isso para regionalização e a Casumbá aderiu também ao mesmo roteiro metodológico do porque, regional, né? justamente porque além de se monitorar a saúde do castanhal, a sustentabilidade desses castanhais, as pessoas também precisam monitorar e valorizar a sua forma de renda, né? Então, a parte da comercialização também é uma questão muito importante para as comunidades. Sim, exatamente. Isso que foi legal também, né? Porque além de ampliar, né, deu um outro olhar também para o monitoramento da Casumbá. E Camila, com esses tempos de pandemia, o que mudou no monitoramento por causa da Covid-19?
Bom, a coleta da castanha em Rondônia, ela corre um pouco diferente da Casumbá, né? Ela acontece de outubro, quando começa a cair castanha, até março, digamos assim, o pessoal está coletando. Então, até novembro do ano passado, a gente realizou o mapeamento em duas dessas três unidades, né? Nossas atividades finalizaram ali em novembro de 2019. Aí a gente ia retornar em março para fazer um mapeamento ainda no Cunhã, que faltava, né? E iniciar as atividades de coleta de produção e fazer todas as coletas dessas informações, né? Que são monitoradas. Só que aí começou a pandemia em março. Aí, com pandemia, a gente preferiu e também não tinha autorização para os técnicos irem para as Resex, né? Para as comunidades. Então, a gente paralisou todas as atividades. E a gente tem estruturado, conversado com os gestores, com a comunidade, com os monitores, inclusive utilizando o canal, né, com o Irapuru Canta, para manter esse diálogo ainda com eles. E a gente tem estruturado para realizar as atividades online com eles, fazer cursos à distância, as reuniões, decidir as atividades para quando retornar, quando tiver seguro, né, retornar às atividades. A gente tem feito esse diálogo mais online mesmo, com os próprios monitores. É, o jeito, né? Tá todo mundo se reinventando agora, porque não tem como. E quem não viu semana passada, a live foi a respeito do Irapurucanta. Então vem aqui no perfil do IP, que tem a live completa para assistir com a Lívia, né? Que foi a nossa grande produtora do projeto, diretora, produtora, editora. Doutora. E aí dá só voltar e assistir aqui no feed do IP. Isso. Aí E a gente tem esses feedbacks, né, dos monitores, a gente conversa com eles para saber. Nos próprios vídeos também que vocês podem assistir no Instagram do IP, os monitores relatando como é que está na comunidade deles, como é que eles estão executando a atividade. Porque, assim, muito da regionalização, ela está no início, né? E aí precisa bastante dessas atividades, os técnicos estarem envolvidos. E a gente não tem como estar indo agora nas comunidades. porque, não sei só, parou. Porque é importante falar, né, o monitoramento em Rondônia, a gente começou a conversar e tal. Ele começou em 2018 só, né? Ele é bem mais recente do caso Casumbai, então ele está num outro estágio, né, ainda de envolvimento, de participação das pessoas, né? Ele tá mais novinho, né, do que na Casumbai, né? Então, o pessoal ainda está se familiarizando com todo o roteiro metodológico e tudo mais, Isso. né? E que história, que se algum relato, alguma história legal que você teria para contar? Bom, no início, nos cursos, teve uma unidade, a Reserva Extrativista Lago do Cunhã, teve uma pesquisa anteriormente, eu não lembro se foi uma pesquisa, se foi um monitoramento com a comunidade de açaí, né? Com os açaís, os açaizais. E aí, quando a gente falou que no monitoramento, no mapeamento dos castanhais, a gente ia utilizar um prego galvanizado para poder colocar uma plaquinha na árvore, os, todos os castanheiros, todas as pessoas que estavam presentes falaram: não, pelo amor de Deus, a gente não pode colocar prego na castanheira porque a gente perdeu uma população enorme de açaí porque colocaram prego no açaí. Então, uma questão super pequena e eles já se preocuparam com a continuidade, né, do castanhal deles, com as árvores, com a saúde da própria árvore, de machucar a castanheira. Então tem que ter o maior cuidado. Então, é prego galvanizado, não pode colocar nada na castanheira, tem que cuidar da castanheira, tem que limpar ela. Ai, que legal.
Aham. É sagrada, né? Assim, de alguma forma tem uma sacralidade na castanheira. E como, assim, o que Não eu acho religiosa, mas é que como os castanhais, eles são familiares, tipo, a gente vai num castanhal, como a Naná falou, tem os piques de castanha, tem um dono do pique de castanha. Geralmente eles são familiares, né? São passados de pai para filho e tal. E assim, é muito uma coisa muito deles. Então, quando vai fazer o monitoramento, o dono do castanhal tem que estar junto, tem que acompanhar. Eu acho que isso é o mais interessante, assim, porque é uma questão de renda deles, né? sim, Aí tem, exatamente. tem aquelas questões também, assim, de algumas unidades que tem os castanhais que é próximo de estrada, que também tem uma certa disputa entre eles, né? Quem passar pega a castanha. Aí tem algumas coisas assim, que quando tem os castanhais que não tem dono, né? Então todo mundo se beneficia de alguma forma. Sim. E aí que é legal também monitorar a organização social, como é que está toda essa E organização, né, em torno da atividade produtiva, né, isso, para eles mesmos verem, né, os resultados ali e poderem tomar decisões, né, a respeito dessa organização toda isso. também, E né. porque assim, cada castanhal tem uma forma diferente, né? Como a Inayara falou, tem os castanhais que são coletivos, tem os castanhais que várias pessoas acessam, tem os castanhais que são familiares. Acho muito interessante toda essa diferença, né? E entender Sim, essa organização social para valorizar o produto final deles é muito importante. exatamente. Isso aí, Camila. Vamos ver as perguntas. O que que nós temos aqui? É, tem uma pergunta que é: qual a perspectiva de continuidade do monitoramento sem apoio fundamental do projeto MPB? Márcio, é, as perspectivas mudaram um pouco, na verdade, nessa atual gestão federal, porque por causa da redução do orçamento que ocorreram para os órgãos ambientais. O programa ARPA tinha recurso suficiente para a continuidade do monitoramento, né, sem o apoio do IP nessas 17 unidades de conservação. Tinha recurso suficiente pelo andar, né, já estava numa etapa do monitoramento que não precisava tanto desse auxílio do IP. Agora a realidade está um pouco diferente, né, porque teve uma redução muito grande de orçamentária para o Ministério do Meio Ambiente, e aí realmente agora vai ser um desafio maior a continuidade do monitoramento sem o apoio do IP. Mas a gente tem mais um ano ainda, pelo menos. Peraí, tem mais pergunta. Existem cooperativas de extrativismo de castanha em Rondônia? Isso é para você, Camila. Existem sim. Assim, a maioria são particulares, né? Se eu não me engano, tem uma em Costa Marques. Guajará Mirim também tem cooperativa. Tem muitas empresas, né, que fazem beneficiamento da castanha. E tem um esforço também da Secretaria de Desenvolvimento em adquirir maquinário, né, para essas comunidades estão mais organizadas em cooperativas poder fazer a execução do beneficiamento. E acho que com relação à pergunta anterior do Márcio também, acredito que com o envolvimento das comunidades, as próprias comunidades, elas conseguem tocar o monitoramento sem recurso, porque são atividades simples de se realizar, com com os monitores participando, com as próprias pessoas que são castanheiras, né? Que trabalham com a castanha, entendendo como é que funciona tanto o monitoramento dos castanhais ou o monitoramento dessa parte de organização social, a gente entende uma vez, né? Mas a comercialização, quando eles se apropriam da própria informação deles, começa a entender o que eles gastam, como é que eles podem calcular para poder ter um preço melhor, ou se organizar mesmo em cooperativas, em associações para poder vender
de uma melhor forma, estruturar um preço melhor. Eu acho que vai ter continuidade, uma boa continuidade, sem tanto recurso empenhado do projeto ou até do próprio órgão gestor. Isso aí. Vamos lá, mais perguntinhas aqui. Existem vantagens em fazer o monitoramento de forma participativa se comparar com o monitoramento feito apenas por pesquisadores? Com certeza. Porque uma que, puxando sardinha aqui para castanha, né? Como eu falei, para andar no pique, no Castanhal, a gente precisa das pessoas que moram ali, que elas estão envolvidas, elas estejam envolvidas. Elas precisam apontar a direção para onde estão as castanheiras. Tem toda uma diferença. E outra, a gente precisa respeitar o conhecimento tradicional. Ah, com relação à castanha, os castanheiros, eles têm muito mais conhecimento, porque eles vivenciam aquilo durante a vida toda, o pai vivenciou, o avô vivenciou, é uma coisa cultural, histórica. Então, essa troca de conhecimento entre pesquisador e comunidade tradicional, ela funciona muito bem, porque a gente agrega, né? A gente agrega conhecimento do tradicional com pesquisa. E se não fosse a comunidade tradicional, não existiria pesquisa. E além do que também, assim, essa junção, né, dos conhecimentos também acaba, não só a junção dos conhecimentos, mas o envolvimento com o monitoramento e a junção dos conhecimentos acaba também trazendo as pessoas mais próximas da gestão da unidade, né, de conservação onde eles residem também, né. Então tem essa questão também de governança, né, que o monitoramento apoia, que não é só a conservação em si do recurso ou daquele alvo, né, mas mais amplo também, né. Uhum. Vamos lá, vamos ver. Peraí. Tem uma pergunta aqui. Se o monitoramento da castanha permitiu o surgimento de novas pesquisas científicas? Sim, sim. Bom, eu vejo isso porque, assim, eu não sou pesquisadora formada em castanha, eu trabalho mais com borboletas, mas acompanhando todo esse período de regionalização, tanto lá na Casumbá como nas unidades de Rondônia, acompanhando a doutora Lúcia Badt, tem questões, assim, que às vezes os castanheiros trazem, questões do monitoramento que viram pesquisa de dissertação, de mestrado, né? De pesquisa de doutorado, para poder levantar dúvidas assim que surgiu com o monitoramento, ou que surgiu questões que muitos castanheiros trazem. Teve Uma até delas, um. Ai, uma desculpa, delas é falei. realizada lá em Guajará, se eu não me engano, com polinizadores, com dispersores da fauna, né? Que virou pesquisa. Legal. E teve um relato da Lúcia também, num encontro de saberes, que é uma devolutiva mais dinâmica que a gente vem conduzindo. Vai ter uma live, inclusive, dia 13 de outubro, se não me engano, que vai ser, a gente vai conversar a respeito desses encontros. E no final do encontro, lá na Casa Umbá, ela falou, né, que ela estava saindo de lá super fervilhando de ideias, né, pela discussão que foi gerada no encontro de saberes do conhecimento, que é uma junção do conhecimento técnico científico com o tradicional. Uhum. Aí tem mais duas perguntas que uma delas é se o monitoramento vai ser implantado na Resex Chico Mendes. O recurso do projeto MPB para apoiar a implementação na Resex Chico Mendes, a gente não tem como, porque a gente já está com o recurso estabelecido, o projeto já está, né, tem mais um ano só, a gente não consegue ampliar mais o apoio do IP para outras unidades nesse momento. Mas o roteiro metodológico do monitoramento existe, né, até do ICMBio, então é só uma articulação mesmo da Resex com a Comob para a implementação do monitoramento. E a Nayara mora lá, né, em Rio Branco, então também pode contar com o apoio técnico dela, né, para a implementação. Então, assim, a gente não tem como apoiar com recursos financeiros e técnicos do projeto especificamente. Mas o monitoramento pode ser implementado, só ter uma articulação da gestão da unidade
com a coordenação de monitoramento lá em Brasília, no CMRIL. Isso. E a gente tem uma super, super técnica, super, super pesquisadora, super pessoa, Naná Princesa, no Acre, Exatamente, isso aí. todo o apoio, todo o conhecimento, né? Toda a experiência que ela tem na Casumbá e na regionalização, né? Sim, isso aí. E se o projeto estabeleceu algum protocolo de segurança para o retorno das atividades. Sim. Tem um protocolo que o IP desenvolveu, né, com algumas diretrizes de como retornar. O projeto especificamente, a gente fez, mandou para as unidades de conservação escudos faciais e máscaras de proteção, para quando esse retorno se der, ele acontecer com segurança, né? Com equipamento de proteção, né? Vamos comprar também álcool, essas coisas todas, né? Conforme for ter ocorrendo atividade, mas a gente já enviou esses materiais de proteção, esses equipamentos, né, de proteção. Hoje em dia é EPI, né? Máscara e escudo facial virou EPI. É algo. E, e a gente está pensando assim, um retorno ainda, né? Porque a gente ainda não retornou. Tem muita atividade que exige que a gente esteja junto, muita gente junta. E aí a gente está pensando formas, formulando algumas coisas, né? Os cursos que estão podendo ser realizados de forma virtual, a gente está realizando, né? Pela internet. E mais assim, tem o distanciamento, tudo isso, né? E de não ter deslocamento também, isso é o que a gente estabeleceu até agora, não ter deslocamento entre localidade, entre cidade, da comunidade para a cidade, né? O pessoal ficar só, cada um no seu local mesmo, dentro da unidade para fazer esses cursos, né? Mas assim, para atividade mais ativa mesmo, a gente ainda não retornou e não tem ainda previsão de retorno. E tem mais pergunta aqui, Camila, peraí, deixa eu abrir aqui. Como tem sido a participação dos jovens na extração e beneficiamento da castanha? Bom, no beneficiamento eu não posso afirmar muito, mas no monitoramento, nos cursos, nas reuniões, os jovens têm participado bastante. Ah, algumas lideranças são jovens. Eu acho que nas 3 unidades tem muita participação de castanheiros jovens, né, que fazem monitoramento e também são castanheiros. Tem muitos jovens que são donos dos próprios castanhais. Eu vi isso bastante na Cautário, assim, quando acho que atinge a vida adulta, o pai vai e transfere uma área de castanhal pro filho, né? Então tem muitos jovens que são ativos nessa coleta, na coleta e no monitoramento. Ah, isso é super importante, né? Sim, para a Muito continuidade. importante. É, Porque o que a gente mais vê nas unidades são jovens saindo da unidade para ir morar na cidade, para estudar, para fazer outras coisas. Eu acho até interessante em Rondônia, em muitas unidades, esses jovens continuando digamos assim, na lida dos pais, né? Continuando como extrativistas, castanheiros. Uma coisa super interessante também é a participação das mulheres. Eu fiquei maravilhada, né? Que eu sou uma defensora da atuação das mulheres. Eu vi na Caltário, assim, empoderamento de lideranças jovens e mulheres. No Cunhã tem bastante disso também. As mulheres eu atuam. lembro que nas oficinas da castanha eu fiquei também bem surpresa com a quantidade de pessoas, de mulheres que tinha. Tinha bastante mulher mesmo. Fiquei bem feliz com isso. Bem É. feliz mesmo. E o legal É, da gente ir para cá ah, também é que traz uma certa segurança, né? A gente pesquisadora traz uma certa segurança para sim. as extrativistas poderem participar. Elas veem uma mulher ali atuando, elas se envolvem muito mais. Acho isso muito É, interessante. exatamente. Bem legal isso. Camila, nosso tempo está acabando já, a gente já passou 2 minutos, né? Mas tudo bem, que a conversa está boa, né? E tá ótimo. E falar é com a gente mesmo.
Exatamente. Se deixar, a gente fica falando aqui, conversando, né? O tempo que for. Mas aí a gente precisa agora encerrar. Eu queria agradecer sua participação, a sua e a do bem. Ah, Benjamin, participando. O Benjamin está participando com a gente. Tá E quase agradecer. catando castanha. Legal. E aí agradecer você, tá? Seu tempo e disponibilidade para estar aqui com a gente. Imagina. Obrigadão. E também agradecer todo mundo que tá aqui, que veio aqui assistir a gente hoje, semana passada, que vai vir nas próximas 3 semanas também, acompanhar aqui as nossas lives. Obrigada. Sempre é importante e essencial agradecer os monitores, os comunitários, que são nossos grandes parceiros no MPB, os gestores das unidades de conservação, o ICMBio, os parceiros locais, né, as instituições locais parceiras nossas também. Então, agradecer todo mundo que está junto, né, pela conservação da natureza, da conservação da sociobiodiversidade, né, e mantendo a dignidade, procurando apoiar a manutenção da dignidade das pessoas que moram na floresta, que são os grandes guardiões. E lembrar que a gente tem a nossa próxima live terça que vem, dia 29, que a gente vai falar do monitoramento do pirarucu, que é outro recurso natural da Amazônia, que é bastante conhecido e consumido no Brasil todo. Lembrar vocês de visitar o canal do IP no YouTube, tem lá a playlist do MPB, aí você encontra os vídeos do Irapuru Canta, que a gente comentou aqui, né, que a gente desenvolveu durante a pandemia, e também alguns vídeos que falam um pouco mais do projeto, para quem quiser conhecer outros monitoramentos que são desenvolvidos também. Lembrar do livro, né, que a Nana mostrou, que dá para fazer o download na página do IP, e agradecer ao programa Monitora do ICMBio, por essa grande parceria que a gente desenvolve juntos, né, que é muito bom trabalhar com um pessoal comprometido, sério, e é muito bom mesmo. E agradecer também aos financiadores, mais uma vez, Gordon e Betty Moore Foundation, o Zaide e o Programa ARPA. Obrigada, pessoal.